Vale. Informação com credibilidade. Entrevista do dia ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Vale, a partir de agora pelo rádio em 950 AM e pela internet, em vídeo no nosso perfil Vale Tijucas no Facebook. Assista a entrevista ao vivo direto aqui dos nossos estúdios. Entrevista essa que hoje recebe aqui com muito prazer a coordenadora da Defesa Civil Municipal aqui do município, Sheila Dias, está aqui com a gente e vai nos falar a respeito da mobilização que já está acontecendo, né? Sobre a prevenção ao Covid-19, o coronavírus aqui no município, lembrando que o município registra até o momento um caso da doença. Sheila, muito bom dia, obrigado pela presença aqui novamente com a gente. Como é que tem sido esses dias, né, agora já na prática com essa mobilização em prol da prevenção da doença? Bom dia aos ouvintes da Rádio Vale. Bem, os trabalhos estão intensificados, estão acontecendo no município, a população já pôde perceber algumas ações visíveis à comunidade, né? Além de toda aquela organização da saúde, das atividades da saúde. Também outras atividades estão sendo realizadas. Uma delas é a questão da vacinação, também que houve uma organização com a Secretaria de Saúde e nós da Defesa Civil também participamos dessa organização que elas promoveram, né, tirando a vacinação de dentro dos postos de saúde e levando para outro ambiente, né, para proteger os nossos idosos, né, e pelo que eu tenho recebido de retorno, as atividades nas escolas estão tranquilas, né, de vacinação. Uhum. E agora uma ação bem pontual, que é a questão da barreira de informação, que a gente tem na entrada na cidade de Tijucas, que foi uma atividade feita com a colaboração também dos municípios do Vale, né, que através de reuniões e através de uma reunião entre os prefeitos do Vale, foi determinado então que se fizesse essa barreira de informação. Várias prefeituras estão mandando pessoas para ajudar ali no trabalho. Uhum. E também a Prefeitura de Tijucas tem contribuído com os seus servidores de diversos órgãos do Executivo para estar lá fazendo esse trabalho junto à Defesa Civil, à Diretoria de Trânsito. A PM também tem nos dado um suporte ali de segurança para a barreira, e é isso, nós estamos ali trabalhando 24 horas por dia. Muito bem. Eu até comentei com você aqui fora, né, antes da entrevista, que nas minhas idas e vindas aqui para a rádio, inclusive, eu notei que há pessoas trajando as vestes da Defesa Civil que estão mobilizadas nessa barreira. Quem são essas pessoas? Então, exatamente, como eu acabei de falar, os coletes são da Defesa Civil, porque a Defesa Civil ela tem um plano de contingência, e nesse plano de contingência a gente separa as atividades no caso de uma enchente, de um vendaval, enfim. Uhum. Mas nessa situação do coronavírus, a gente tem já esses coletes ali na Defesa Civil, onde foi distribuído para os voluntários e para as pessoas da administração que estão sendo convocadas para vir ali nos ajudar. E também foi distribuído para o pessoal dos outros municípios que colaboram ali, também para eles ficarem devidamente identificados, para que eles se sintam também mais seguros, porque a pessoa, o motorista já de longe já consegue visualizar que aquilo ali é uma atividade importante e que já vai reduzindo a velocidade, oficial, né? Exatamente, oficial, e que já vai reduzindo a velocidade até também por conta da segurança de quem está trabalhando ali. Essa ação ela tem dado um resultado no sentido de informação para a população. A gente conseguiu registrar uma diminuição do número de veículos que entraram ali de segunda-feira, que foi o primeiro dia da operação, para ontem, por exemplo. Mesmo assim, a gente ainda observa que muitas pessoas estão entrando na cidade. No primeiro dia, a gente observou pessoas passando uma, duas vezes, dando voltinha, indo no mercado, e que pode ir mais de uma vez até o mesmo veículo passando, o mesmo condutor. Porém, ontem a gente já notou essa diferença. Tá? As pessoas passaram uma vez de manhã, né, e permaneceram na cidade ou nas cidades do Vale, fizeram as suas atividades e retornaram.
E então nós não vimos essa movimentação de vai e volta, né? Então realmente o que a gente leva a gente a crer é que as pessoas estão se deslocando mesmo para trabalhar ou para fazer alguma atividade essencial de comprar alimentos ou farmácia, né? E também no primeiro dia nós tivemos um movimento maior porque foi o primeiro dia de vacinação. Então a gente viu idosos, né, de carro circulando, até com familiares levando, né, os mais idosos. Porém, ontem o número de idosos passando por ali, a gente também percebeu que diminuiu, porque muitos já tomaram a vacina e já estão em casa, como é o recomendado pelos órgãos oficiais de saúde. Muito bem. Agora, vocês estiveram aqui, né, na última semana, você acompanhado do nosso secretário de saúde, falando dos planos de ação que se tinha até então. E aí o município registrou anteontem o primeiro caso da doença aqui no nosso município, aqui na nossa cidade. A partir daí, muda-se o planejamento ou a conduta para essa questão da prevenção ou não? Por enquanto ainda, claro, o cuidado é redobrado, né? A gente, como cidadão, também fica mais em alerta, natural, né? Mas não mudou a conduta porque o caso é importado, não houve uma contaminação comunitária, então o protocolo segue o mesmo, né? Na área da saúde, a parte técnica, ela permaneceu a mesma. O protocolo muda, né? Apesar de eu não ter conhecimento técnico na área da saúde, mas eles me passam sempre isso, que a partir do momento que tem um contágio comunitário, o protocolo ele é um pouco mais robusto, um pouco mais restritivo e muda sim, mas por enquanto permanece o mesmo protocolo. Felizmente não vem a ser o nosso caso ainda. Né? Exatamente. Muito bem. Ô Sheila, outra questão. Os nossos municípios têm uma proximidade muito grande, principalmente Porto Belo aqui, que inclusive já anunciou também 2 casos registrados da doença. Vocês têm mantido contato com as defesas civis municipais dos municípios vizinhos? Há uma integração para esse trabalho aqui na região? Toda a integração de informações, de procedimentos, é feito através da Secretaria de Saúde. Certo. Tá? Então, por quê? Porque a questão da saúde ela é muito técnica, passa muito pelo conhecimento técnico, então não pode ter achismo para a gente não errar. Então, todas as informações de pacientes, se o paciente ele contraiu a doença numa outra cidade, é o caso importado, como a gente diz, né? Se o protocolo não mudou por ter caso de contágio comunitário ou não, tudo passa a orientação pela equipe de saúde, né? Pelos médicos, enfermeiros, os técnicos de enfermagem e os próprios secretários, né, que vem alimentando a gente com informações de procedimentos. Então, todo esse contato, ele é feito através da saúde e depois ele é repassado para a Defesa Civil. Porque a Defesa Civil, nesse momento, ela faz o quê? Ela dá um suporte para as operações que a saúde organiza conforme os protocolos. Sim. Tá? Então, nós não podemos divergir nisso, nós temos que convergir, né, para ajudar essas operações a ter a eficácia que a gente precisa e que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer o menor número de pessoas possíveis contaminadas para que possivelmente os contaminados possam ter um espaço adequado para ser atendido na rede pública de saúde. Certo. Esse é o nosso objetivo. Né? O objetivo maior é esse, do governador, da equipe de saúde do Estado, da equipe de saúde do governo federal, né? Que diz o seguinte: quanto menos pessoas infectadas, menos pessoas vão precisar do espaço de saúde, dos leitos de hospitais, respiradores, ao mesmo tempo. Verdade. Esse é o nosso problema. O nosso medo é o colapso, né, da rede de saúde dos próprios profissionais também. Não é só a parte física, de quarto, de leito, de respirador, de remédio, é também a questão do profissional de saúde, né, que estão trabalhando 24 horas. Tijucas, a saúde trabalha 24 horas, o setor específico que trata da questão de epidemiologia do município. Então, também precisamos preservar a questão de espaço físico e também da equipe de saúde do município, do estado, do país, né? A estrutura num todo, na verdade. A estrutura num todo. Muito bem. Como a gente frisou agora no início da edição do nosso jornal, o próprio governador do estado de Santa Catarina, né, acredito até que influenciado pela conversa que tenha tido ontem com o presidente da República pela manhã, o governador Carlos Moisés, já sinalizou ontem na sua live
onde atualizou os casos, uma volta gradativa à normalidade dos serviços, né, do comércio. Como é que vocês veem isso? Como é que isso poderá ser feito na prática, mantendo a conduta de segurança, né, para que a gente mantenha aí essa mínima capacidade de atendimento, fazendo com que muitas pessoas não venham a ser contagiadas ou aquelas mais suscetíveis ao mesmo tempo? Então, essas recomendações que o governo do estado vem fazendo e vem apontando, a gente recebe, nós temos aqui em Tijucas, todo o Vale, nós temos uma coordenação regional de defesa civil, e isso vem de encontro ao que ele já vem colocando para a gente nas nossas conversas via um grupo de trabalho da Defesa Civil. O que acontece? A gente percebe sim que isso pode acontecer. Como tudo na vida, a gente tem que aprender a conviver. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Essa é mais uma, porém, uma muito difícil. Né? E assim, o governador, né, no que a gente percebe, ele está fazendo as coisas dentro realmente daquilo que é o mais indicado por técnicos da saúde. Né? E nós tivemos um período bem restritivo, né, que foi os primeiros 7 dias, restritivo de atividades econômicas, de posturas, né? Nós temos nesse decreto que foi prorrogado algumas aberturas para mais algumas atividades, né? Então a gente percebe que a restrição diminuiu um pouco. E por que o governador fez isso? Para que ele pudesse avaliar junto à equipe dele como que está, o que essa restrição impactou nessa subida de casos, nessa subida de contaminação. A partir daí, a equipe está avaliando, né, como está essa curva de contágio no estado, e a partir disso aí ele vai, então, gradativamente tomando as suas medidas, né, que, pelo que a gente vem percebendo, são medidas assertivas, muito assertivas. Por quê? Porque ele está usando a expertise do grupo dele, de técnicos da saúde. Isso que faz a diferença, são técnicos. Né? Isso mesmo. E a partir dali ele está tomando passo a passo, gradativamente, ele está tomando as suas medidas. Nós, que não fazemos parte da área da saúde, temos que acatar, porque viraria um caos, nós que não somos técnicos, né? E contra aquilo que os técnicos, pessoas que estudaram uma vida inteira e continuam estudando, né, apontam para a gente. Então, a gente está seguindo, o município, o prefeito está seguindo as orientações do Estado, também fez o decreto municipal de acordo com o decreto estadual. A gente sabe do impacto, eu também tenho meu pequeno comércio, também sei do impacto, não é fácil, a preocupação dorme e acorda com a gente, né? Mas eu também posso dizer, por experiência própria, né? E com convicção, que nada é mais importante do que a vida. E nada é mais triste do que a gente perder um ente querido. Sem dúvida. Não tem nada pior na vida de um ser humano que perder o seu ente querido. E nesse caso, eu digo o seguinte, em primeiro lugar, a saúde. Sem dúvida. Eu acho que isso também, Sheila, vai colocar no dia a dia, né, da população mundial, vamos dizer assim, né, porque está todo mundo sendo acometido praticamente da mesma forma. Algumas lições que se leva adiante, né? Essa questão da própria atenção, né, com os seus familiares nesse período de isolamento, a questão da higiene, como a gente comentou há pouco aqui, a questão das relações de trabalho, né, que estão sendo muito flexibilizadas com essa situação para que não se pare num todo, né? Eu acho que são boas lições que a gente leva dessa situação que, na verdade, acabou pegando todo mundo meio que de surpresa, né? Com certeza. O mundo será outro. Sem dúvida. As relações entre as pessoas, né? A relação de trabalho, a relação das famílias, a relação com a própria higiene, né? Sem dúvida. O olhar dos governantes para a nossa saúde, para os nossos profissionais de saúde, né? Que no final estão aí na ponta, segurando tudo isso, né? Muitas vezes esgotados, sem o devido amparo, né? Então, eu acho que realmente vai mudar, né? E de tudo no mundo, das piores coisas,
a gente ainda tem que tirar uma boa lição. Sem dúvida. Não vai ser diferente disso. Foi assim com as guerras, foi assim com várias situações que aconteceram aí no mundo, na história da humanidade, e essa vai ser mais uma, que vamos tirar várias lições. Lições, espero, positivas, para a gente melhorar a nossa vida, né? Mais uma vez, em relação à questão econômica, que também existem pessoas que estudaram isso, entendem, eu tenho convicção de que teremos uma forte crise, isso não precisa nem ter estudado economia, vai ser mais um desafio tão grande, talvez, quanto essa questão de como fazer para evitar o contágio das pessoas, porém, eu também acredito na capacidade de resiliência do povo brasileiro, da humanidade, do homem, né? O ser humano, ele tem uma capacidade de resiliência que é surpreendente, né? A gente não tem limites para a capacidade humana de se adaptar a diversas situações. Essa é mais uma, vai ser um grande desafio para a área social, que me preocupa muito, a questão social, principalmente das pessoas mais vulneráveis. Existem já estudos, pessoas mobilizadas para estudar esse impacto e como amenizar esse impacto, né? Então, paralelo a todo o trabalho da saúde, das forças de segurança, de defesa civil, enfim, também existe já pessoas estudando, pensando em como vamos diminuir, amenizar, né, esse impacto. Porém, é tudo muito novo. Sim, sim. Né? É tudo muito inédito. Aquilo que valia para um dia atrás, hoje talvez já não valha mais. Então nós temos sim uma crise muito grande para enfrentar, problemas muito sérios para enfrentar, porém eu acredito, mais uma vez eu digo, na capacidade que a gente tem de se erguer, né? É isso. Sem dúvida. Muito bem. Então, para os tijucanos e tijuquenses que a partir de hoje começam mais uma semana, né, de período aí de atenção e de isolamento, vamos dizer assim, em partes, né, já sendo flexibilizado em algumas partes, qual que são as orientações da Defesa Civil? A orientação da Defesa Civil é aquela que segue as orientações da saúde. Como o nosso contágio, ele foi um contágio não comunitário, é um importado, seguem as mesmas orientações. Os idosos permanecerem nas suas casas, né? As pessoas que precisarem sair para trabalhar ou para fazer a sua compra, né, alimentos, remédio, ou usar o sistema de saúde, sair o mínimo possível. Se você tem que ir ao mercado, se programem, vá uma vez por semana, não fiquem indo e voltando. Quanto mais a gente anda, mais a gente tem a possibilidade de se contaminar. E eu sou jovem, não vou ter tantos sintomas, não vou ter tantos problemas, mas eu posso levar para dentro da minha casa, né? Então, continua a questão, não sair de casa e fundamental, a questão da higiene. Perfeito. A higiene, a lavar as mãos, usar o álcool gel, aquelas recomendações que já vêm sendo batida e rebatida nas mídias e na televisão, na rádio, enfim, né? A recomendação continua a mesma. Outra coisa muito importante, não é férias. Tá? É o momento de ficar em casa. Os pais, mantenham seus filhos dentro de casa. Ontem, algumas pessoas passaram ali na barreira, a gente conversando, dando as instruções, ainda dizendo, eu passei em lugares, tinha criança brincando na rua e tal. Criança gosta de brincar na rua, mas agora é o momento de brincar em casa com os pais. Os pais não estão trabalhando, fiquem em casa, dê uma atenção, deixem dentro de casa, que agora é a melhor solução, é o melhor caminho a tomar. É uma boa oportunidade para, claro, isso não se recupera, para tirar aquele tempo atrasado que a gente vive reclamando que não tem para dar atenção para os nossos filhos, né? Exatamente. Então é uma boa oportunidade a gente estar mais próximo das pessoas que a gente ama, né? E os idosos que nós amamos ainda mais, né? É a hora de deixar eles assim assistidos. Eu não posso lá visitar meu pai porque tem 80, tem 90, mas que ligue, mande um áudio, né? Se não pode estar pessoalmente, mas que esteja de forma virtual próximo, né? E também eu venho observando, Sidney, a solidariedade das pessoas, né?
Que bacana. Isso é fundamental, aquele espírito cristão de ajudar o próximo, né? Então as pessoas colocam à disposição para levar para vacinar, o idoso que não tem carro, para evitar ele estar transitando na cidade a pé, de fazer compra para o idoso que não pode, né, para ele não sair de casa, para os acamados. Então, isso também é um resgate que essa doença está trazendo aí para a gente, esse resgate da solidariedade, do amor ao próximo, que isso vai fazer a diferença nesse nosso trabalho também, pelo menos na questão de saúde mental. Sem né? dúvida, sem dúvida. Nós precisamos nos fortalecer também mentalmente. E nesse sentido, a Secretaria de Saúde, já foi divulgado também, está fazendo um trabalho de atendimento psicológico, né? Então, quem está se sentindo, que conhece alguém que está se sentindo muito mal, né? Que tem pessoas que somatizam essa coisa e transformam isso numa doença séria, física, né? Então, procurem se informar aí nos órgãos oficiais da prefeitura, aí nas mídias sociais da prefeitura. Existe um telefone, tem psicólogos que podem atender essas pessoas. Muito bem, até a gente compartilhou, né? Aqui no site da Rádio Vale, você pode acessar aí as nossas redes sociais, aonde já há a divulgação dos telefones, né, atendimento de saúde mental, portanto, que é um grande serviço prestado pela nossa Secretaria Municipal de Saúde e que tem sido compartilhado. A gente vê Canelinha também já estendeu aí a sua mão a essa questão da atenção à saúde mental. Muito obrigado pela vinda até aqui, são sempre importantes esclarecimentos, porque a comunidade, embora ela está recolhida nesse momento, no seu isolamento social, ela necessita ser abastecida com informação. Acho que a informação faz muita diferença. E quando ela vem diretamente de vocês, isso estreita bastante essa possibilidade de que ela se perca ao longo do caminho, que é a questão de muitas notícias, e não notícias, né, mas informações equivocadas que a gente vê que ainda há, né, Sheila? Sim. Exatamente. O papel da imprensa é tão importante que mesmo naquele primeiro decreto tão restritivo, uma das atividades que não foi foram suspensas, uma delas é a da imprensa. Sem o papel da imprensa, da informação verdadeira, né, essa doença ela estaria muito mais propagada. Sem dúvida. Né? Então, o trabalho da imprensa, a informação precisa, buscar realmente os órgãos oficiais, as rádios, o jornal impresso, mas aqueles que têm uma credibilidade, aqueles que já fazem parte do cotidiano da gente, como a Rádio Vale. Né? Quando a gente quer uma informação que a gente sabe que aquilo ali é verdadeira, pode ouvir a Rádio Vale, pode ouvir as nossas rádios aqui da cidade, que a gente vai ter realmente a informação correta vindo de órgãos oficiais. Não vão estar, a Rádio Vale ou qualquer outra rádio não vai estar aí divulgando informações que são ao léu, né, que qualquer um falou. Então, o papel da imprensa, a imprensa séria, ele é fundamental para a gente também combater o coronavírus. Talvez tão séria quanto uma barreira de informação que estamos fazendo, como um programa de abordagem, talvez até como lavar as mãos, como tudo isso, a imprensa também ela tem o seu papel curativo nessa nossa campanha. Então, por isso eu sempre agradeço o convite quando eu tenho a oportunidade de vir aqui na Rádio Vale ou em qualquer outro órgão de comunicação para estar passando para a sociedade as informações. Agradecemos imensamente, viu? E bom trabalho a toda a equipe. Muito obrigada para vocês também.